Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre a doença, o mal de Alzheimer. Nós convidamos a professora do mestrado em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas, a professora Sandra Regina Mota Ortiz. Professora, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Bom dia para todas, para todos e para todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, professora, o mal de Alzheimer atinge pessoas com mais de 65 anos, em média, na grande parte, maiores de 85 anos. Estima-se que o Alzheimer é a principal demência da atualidade e é uma doença que, além de afetar o paciente, afeta muito também a família. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as características dessa doença e principalmente sobre o diagnóstico precoce. Eu queria começar com a senhora falando sobre quais são os principais desafios em relação ao mal de Alzheimer. Bom, na verdade, o principal desafio é justamente o que você acaba de apontar, o diagnóstico precoce, né? A doença de Alzheimer aí é, sem dúvida nenhuma, o quadro demencial mais prevalente no mundo. Ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva, irreversível, que se manifesta, né, de diferentes formas aí, né? Alguns pacientes com diagnóstico de Alzheimer apresentam alguns comprometimentos mais acentuados do que outros, mas, de forma geral, é uma doença que começa a se manifestar com comprometimento de memória recente, né? A gente diz que é um comprometimento de memória de curto prazo, né? Por exemplo, onde eu guardei a minha chave, ou esqueci de desligar o fogo de uma panela que eu estava cozinhando. Além desse comprometimento, né, da memória de curto prazo, o Alzheimer é caracterizado por uma alteração também cognitiva, que envolve mudanças de comportamento, de estados emocionais. Como você bem pontuou, a maior prevalência dessa doença está em indivíduos com mais de 65 anos. Indivíduos que muitas vezes já apresentam essas pequenas alterações em decorrência do próprio envelhecimento. Então, a grande dificuldade é justamente você conseguir observar em que momento esses sinais se intensificam mais, né? Esquecer alguma coisa, esse comprometimento da memória de curto prazo ocorre em indivíduos jovens, por exemplo, né? Que apresentam um comprometimento de sono, né? Que estão numa situação de estresse excessivo, ou até mesmo em estados aí de transtorno de ansiedade e depressão. Então, em que momento que isso passa a ser recorrente, né? Então, essa observação ela é muito importante. E ela, normalmente, pensando no diagnóstico precoce, ela deve ocorrer no próprio âmbito familiar desse paciente, né? Para que a família possa, inclusive, relatar aí para o profissional de saúde, para o médico, para o neuropsicólogo, essas alterações, né? E aí, uma análise multiprofissional que se baseia em testes neuropsicológicos, que se baseia também em observação de exames de imagem que possam aí identificar uma perda, né, desse tecido cerebral, né, dessas células mais acentuada do que esperado. Então, assim, a maior dificuldade certamente é o diagnóstico precoce, um diagnóstico que requer aí uma equipe multiprofissional. Pois é, justamente é esse início sutil, né? Porque geralmente começa de forma sutil na idade, onde muitas vezes a gente acha que é mais um problema de memória, que a memória começa a falhar. Como ligar o alerta vermelho para a família
ter aquele estalo de falar, não é uma simples perda de memória, pode ser um início de Alzheimer? Tem, assim, esse gatilho? Eu acho que o primeiro gatilho, acho que anterior a esse gatilho, é muito importante, né, de que haja um acompanhamento contínuo desse indivíduo. Na verdade, quando a gente pensa em saúde, promoção de saúde, né, a ida a um profissional de saúde, a um médico, ela tem que ser uma ida preventiva, né, não apenas no momento em que esses sinais aparecem. Então, é muito importante que seja feito um acompanhamento anual desses indivíduos, né, que passa aí por uma série de análises, né, onde você vai quantificar, por exemplo, hormônios que, uma vez diminuídos, possam aí estar ocasionando essas falhas de memória, né? Os hormônios tireoidianos são aí os grandes vilões, né? Quando eles começam a diminuir sensivelmente no envelhecimento, isso pode ser um fator que contribua para essa perda de memória, e a própria depressão aí, que também está bastante presente nesse momento da vida, né? Em particular, aí nesses 2 últimos anos de pandemia, a gente tem observado aí um aumento significativo. Então, se você tem esse acompanhamento, né? Então, você está com esses parâmetros que avaliam a sua saúde estáveis, né? Você tem uma segurança de que a priori você não tenha nenhuma outra alteração, né? E aí, esse esquecimento que passa a ser não pontual, mas frequente. Então, esse é um idoso que faz aí todos os seus exames regulares, está normal. É um idoso que não tem uma alteração de glicemia, então não tem um quadro de diabetes, que é um fator aí muito associado com a doença de Alzheimer. É um idoso que está numa condição aí domiciliar adequada, então não está numa situação de estresse. E aí você observa que esse idoso começa a apresentar aí alteração de comportamento, então é um idoso que passa a ter, às vezes, um comportamento mais agressivo, ou é um idoso que entra num processo de apatia, de distanciamento com outros familiares, então ele fica mais isolado, ele começa a esquecer de pequenas coisas, e um sinal muito significativo, né, para os quadros demenciais, né, e em especial para o Alzheimer, é a alteração de autocuidado, né? É quando você começa a esquecer de coisas que referem-se ao seu autocuidado, né? Escovar o dente, tomar banho. Então, esses são sinais aí. É muito importante que a família ela tenha um olhar realmente para esse idoso, né? Aí ela vai conseguir observar essas alterações de comportamento, né? Eu acho que esse é um aspecto bastante necessário. E aí, uma avaliação que passa por uma avaliação neurológica e neuropsicológica, aonde você compõe aí uma série de testes que podem indicar se você tem um declínio cognitivo, que a gente chama de declínio cognitivo leve, ou se a gente que é muito presente no envelhecimento, ou se a gente já tem um quadro aí realmente da doença. A senhora falou que existem algumas doenças que podem favorecer a prevalência de Alzheimer, como problemas hormonais ou até mesmo a diabetes. Essas doenças, elas aumentam a probabilidade da pessoa ter o Alzheimer? Sim, sim. Na verdade, muitas dessas doenças, né, são doenças que tornam o indivíduo mais vulnerável a não somente ao Alzheimer, mas a todas as doenças crônicas aí que não são transmissíveis, né? Então, por exemplo, o estresse, né, elevados níveis de cortisol que estão presentes numa situação de estresse crônico é um grande fator de risco.
sedentarismo, mas o que se tem muito claro de associação é o que a gente chama aí de resistência periférica à insulina, que está diretamente relacionado ao quadro de diabetes, né? Então, a diabetes aí, se nós olharmos para essa doença, a gente tem uma origem, né, que pode ser aí uma alteração genética, né, que se manifesta muito precocemente, né, que é a diabetes tipo 1, ou a diabetes tipo 2, que está muito associada aí ao estilo de vida, à obesidade, ao sedentarismo. E parte desses indivíduos com diabetes tipo 2, né, alguns trabalhos científicos já estão mostrando que são indivíduos que estão muito mais vulneráveis a desenvolver a doença de Alzheimer no envelhecimento, né? Então, existe uma relação direta entre o quadro de diabetes, os níveis aumentados de glicemia e o aparecimento da doença de Alzheimer, né? Alguns outros quadros também podem favorecer aí a instalação da doença, né? Eu falei, por exemplo, dos hormônios tireoidianos, né? O hormônio tireoidiano, ele é essencial para o funcionamento de qualquer célula, né? Em especial nas células nervosas, né? Então, uma diminuição muito significativa desse hormônio leva essas células nervosas a um sofrimento que acaba ocasionando aí uma morte celular. Então, por exemplo, indivíduos que passam aí por um processo cirúrgico de retirada dessa glândula que produz esses hormônios, né, a glândula tireoide, ou indivíduos que precisam fazer uso, né, de hormônios tireoidianos, né, diariamente, não fazendo uso dessa reposição hormonal, são indivíduos mais suscetíveis à instalação da doença. E a própria alteração aí emocional, os quadros de ansiedade e depressão, que acabam alterando aí uma substância, uma molécula química muito importante para o cérebro, que é a serotonina, também estão mais vulneráveis, né? E aí a gente pode agregar, né, a essas doenças que eu mencionei anteriormente, né? Hipotiroidismo, diabetes e a própria ansiedade e depressão, a gente pode associar isso a outros fatores de risco, né? Tabagismo, uso abusivo de álcool e outras drogas, que são, na verdade, situações que aumentam o estresse dessas células nervosas e que acabam fazendo com que elas entrem em sofrimento e morte celular mais precocemente. Agora, professora, a família é uma doença que causa um impacto muito grande na família que está ao redor desse idoso. Como é que a família deve lidar com a doença? Eu digo que o paciente que tem Alzheimer, ele é o doente, a família adoece. Se você não cuidar desse adoecimento familiar, certamente essa família vai ficar doente também, né? O início da doença, ela acomete aí algumas funções de vida diária desse paciente com Alzheimer, mas de modo geral ele consegue fazer aí, ele consegue ter um grau de autonomia. À medida que a doença avança, essa autonomia ela vai sendo cada vez mais perdida. Um ponto muito significativo dos quadros demenciais, do Alzheimer, no caso, é a perda de conexão com o mundo, com o meio externo. E essa perda de conexão, ela vai ficando cada vez mais acentuada à medida que a doença avança. Então, o paciente que tem Alzheimer, ele não tem uma percepção, uma consciência desse sofrimento. E o familiar tem. Então, é muito importante que se crie, né, uma rede de apoio para essa família, né, em especial para aquele familiar que fica ali todos os dias com o paciente, né? É muito importante que esse familiar ele cuide da sua saúde, né? Então, que haja
aí uma possibilidade de revezamento nos cuidados, para que ele possa dormir, para que ele possa ter momentos de lazer, para que ele possa aí, ter momentos onde ele realize, por exemplo, uma atividade física. Senão, certamente, esse estresse vai trazer a médio e longo prazo para esse familiar vários outros comprometimentos. É muito comum, dentro do contexto familiar, desse cuidador familiar do paciente com Alzheimer, o desenvolvimento de depressão e de transtorno de ansiedade. Então, o suporte, o apoio é muito, muito significativo, né? O paciente, ele precisa de apoio, ele precisa do cuidado, né? Porque ele vai perdendo essa autonomia. Então, não é um paciente que consegue fazer as suas atividades sem o apoio de outra pessoa. Esse paciente com Alzheimer precisa fazer exercício, precisa ter estimulação cognitiva, mas o familiar também tem que ter, senão, a médio e longo prazo, ele vai apresentar... Vai ter problemas também. Sim, sem dúvida nenhuma. Qual é o momento ideal de começar o tratamento? A gente já falou que, na verdade, a gente consegue prevenir de várias formas, né? Que não é para deixar o Alzheimer chegar para tratar a doença, inclusive num tratamento global da saúde em relação a outras doenças. Então, doutora, para esclarecer bem, como se prevenir antecipadamente do Alzheimer? Bom, a prevenção, acho que tem uma informação que é importante, né, ser colocada. Menos de 25% dos pacientes com diagnóstico de Alzheimer são pacientes que apresentam a doença em decorrência de uma alteração genética, de um componente hereditário. Isso é muito pouco perto, né, dos demais, né, que estão poderia ali. Ser evitado, né? Exatamente. Quando a gente pensa, né, em prevenção, né, vamos reduzir os fatores de risco. Então, eu não posso pensar em saúde, eu não posso pensar em fazer atividade física, em ter uma alimentação saudável, saúde de sono, quando eu estiver com 65 anos. Eu preciso fazer isso antes, né? O cérebro, ele vai acumulando esse estresse. Então, o grande segredo da saúde cerebral é você cuidar desse cérebro por toda a sua vida, né? Não apenas no envelhecimento. Mas eu cheguei aos 65 anos, né? O que eu posso fazer? Manter esse cérebro ativo. Isso é fundamental, né? Não tenho nenhum sinal de quadro demencial, não quero ter. Como que eu posso fazer isso, né? Existem duas coisas que a ciência mostra que estão criticamente ligadas a essa saúde cerebral. Prática de exercício físico, estimulação cognitiva. Como que eu posso fazer isso? Ler um livro, aprender uma língua, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, são coisas que você estimula o cérebro positivamente. Bom, cheguei aos 65 ou 70 anos, e esse paciente, ele apresenta sinais. Quando que eu começo a intervenção? Imediatamente, né? Nós não temos um medicamento que possa ser utilizado para interromper a doença. O que se tem são medicamentos que vão retardar a morte dessas células nervosas, né? Atuando aí principalmente em algumas moléculas como acetilcolina. Agora, o que eu posso fazer, né? Continuar estimulando esse cérebro de uma forma adequada, né? Então, da mesma forma que eu preciso de uma equipe multiprofissional para o diagnóstico, eu preciso de uma equipe multiprofissional para o tratamento. Então, estimulação aí através do profissional de educação física, do fisioterapeuta, estimulação cognitiva através da terapia ocupacional, da neuropsicologia. Você precisa trabalhar, não é apenas o medicamento, né? Mas toda essa intervenção multiprofissional desde o início, né? Então, quando começa
na verdade, a gente tem que começar antes dos sinais, né? Ou seja, o cérebro é que nem o corpo, né? Ele é praticamente como se fosse um músculo que tem que estar sempre em movimento, sempre sendo exigido e sempre trabalhando e colocando a cabeça para funcionar, para justamente não ter problemas, assim como o corpo também, né? Você fez uma associação muito interessante, né? A gente precisa trabalhar o músculo para ele responder, mas a gente não pode levar esse músculo à fadiga, ao estresse. É a mesma coisa com o cérebro. Não estimular o cérebro faz com que ele não trabalhe. Agora, estimulação excessiva, manter esse cérebro em alerta, também é danoso. Então, por isso que eu preciso estimular, desafiá-lo, né? Eu costumo dizer para os idosos, né? Que a gente trabalha lá no mestrado de Ciências do Envelhecimento. Como que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Bom, você escova os dentes com a mão direita, agora você vai começar a escovar com a esquerda. Você vai à padaria pela calçada do lado direito, agora você vai mudar para o lado esquerdo. O cérebro ele precisa ser desafiado, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer coisas positivas. De que maneira? O convívio social, o convívio com a família, eu já disse, né, várias vezes, o exercício físico, uma boa noite de sono, né? Alguns trabalhos estão aparecendo mostrando a importância da espiritualidade também para essa saúde cerebral. Então, é um conjunto de coisas, como o músculo, né? Eu não posso deixar ele quieto, ele vai atrofiar, mas eu não vai posso atrofiar, estimular vai ficar fraco. Isso. Bom, quem quiser entrar em contato aí comigo nas redes sociais, professora Sandra Ortiz, também aí nas redes aí da Universidade São Judas Tadeu, do programa Distrito Ciência, o mestrado em Ciências do Envelhecimento, e estou à disposição aí para todas as pessoas que quiserem falar sobre o cérebro, sobre esse órgão aí tão fascinante, tão precioso que a gente tem. E deixar uma mensagem rapidinha, principalmente para a família, né, e para as pessoas que estão passando por essa situação nesse momento. Não desistir jamais. E eu digo isso como neurocientista e digo isso como filha de uma paciente que há 1 ano e 2 meses faleceu em decorrência do Alzheimer. Cada dia é um, conviva e esteja com o seu ente querido o máximo que você puder, né? Faça com que ele se sinta mais confortável, mais amado, pode ter absoluta certeza que ele vai esquecer várias coisas, né? Até mesmo o seu nome, mas essa conexão de afeto, esse vínculo de afeto jamais será esquecido. Existe algum lugarzinho ali no cérebro que vai manter isso até os últimos dias, e é isso que vai fazer com que esse paciente faça a sua passagem de uma forma mais tranquila e vai fazer com que você lide também de uma forma mais tranquila com esse processo. Tá bom, professora, obrigado pela participação, e o programa Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.